demora assim, não sei porquê. Foi, deu certo. Ninguém foi expulso. Fora o pobrezinho do Rodrigo. Gente, olha só. Nós vamos começar a falar sobre conjuntos, tá bom? Do zero mesmo. Vamos falar sobre conjuntos. Primeira coisa que nós temos que falar sobre conjuntos é sobre a noção de conjuntos, a noção do que é um conjunto, do que vem a ser um conjunto. Então, cada objeto de um conjunto é denominado elemento do conjunto. De maneira geral, os conjuntos são nomeados por letras maiúsculas. Beleza, professor, mas o que são conjuntos? É a junção de elementos com alguma característica em comum, tá bom? Então, se eu quero representar o conjunto das vogais, geralmente a gente representa assim, ó. A maiúsculo. Eu posso representar entre chaves, ó. A, E, I, O, U, certo? Conjunto das vogais. Ou eu poderia representar com a sua caracterização. Com a sua caracterização. Então, poderia apenas caracterizar. E seria de dizer que são as vogais de nosso alfabeto. Beleza? Como eu poderia representar por diagrama? Seria a representação assim, ó. Conjunto A. E aqui eu coloco A, E, I, O, U. Muita gente pergunta, professor, que danado esse pontinho que o senhor bota junto das letras? É porque, às vezes, é número, certo? Então, às vezes, você tem assim um conjunto. Ó. Às vezes, você tem esse conjunto aqui, ó. Conjunto B. 11. Eu vou botar aqui, ó. 1, 2, 9, 10. Aí o cara fica na dúvida. É 111? É 11? Aí ele bota um pontinho só para dizer, separar os elementos, assim, para deixar claro quem é cada elemento, certo? É só para isso. Eu posso representar dessas formas um conjunto, e o conjunto é isso daí, beleza? Então, conjunto é a junção de elementos com alguma característica em comum. Relação de pertinência. Então, todo conjunto, você pode olhar para os seus elementos e dizer se ele pertence a esse símbolo ou não pertence. Não precisa ficar agoniado para copiar, porque eu mando o PDF disso que eu estou falando, estou escrevendo, beleza? Então, se você pega um conjunto A, composto por esses números aqui. 1, 2, 5, 7, 8, 12. Aí eu tenho uma pergunta. O 1, algumas afirmações. O 1, ó, ele pertence ao conjunto A. O 2, ó, ele pertence ao conjunto A. Já o 3, ó, não pertence ao conjunto A. O 4 também não pertence ao conjunto A. O 5, por outro lado, pertence ao conjunto A. O 6 não pertence ao conjunto A. O 7 pertence ao conjunto A. O 8 pertence ao conjunto A. O 9 não pertence ao conjunto A. O 10 não pertence ao conjunto A. O 11 não pertence ao conjunto A. O 12 pertence ao conjunto A. E aqui eu posso falar de vários elementos, certo? Por exemplo, o 0 não pertence ao conjunto A. Tá bom? Então, os elementos que pertencem que estão lá dentro desse conjunto. E os que não pertencem que estão fora. Nesse caso do conjuntual, também poderia ter representado ele assim, ó, através de chaves. Aqui é através de diagramas ou através de chaves. Ó. 1, 2, 5, 7, 8 e 12. Certo? Nós poderíamos fazer dessa forma. Tranquilo? Então, basicamente, relação de pertinência é você falar se um elemento pertence ou não a um conjunto. Observe esse conjunto. É X tal que. Como é que eu leio isso, professor? X, esse tracinho quer dizer tal que. Professor, o danado é tal que. É um talco.
É um talco. Talco o quê? Não, tal o quê quer dizer assim, obedece à seguinte condição. Então, estou dizendo que x tal o quê, ou seja, x obedece à seguinte condição. Qual é a condição? X é um número ímpar, maior que 6 e menor que 11. Então, quem são os números ímpares? Maior que 6 e menor que 11. Ou que 17, desculpa. Então, eu tenho 7, 9, 11, 13, 15. O próximo seria 17, mas falou menor que 17. Se ele falasse menor ou igual, esses são os números do conjunto E. Com base nisso, eu poderia fazer algumas perguntas. Por exemplo, o 6 pertence a E? Não pertence. O 7 pertence a E? Pertence. O 8 pertence a E? Não pertence. O 9 pertence a E? Pertence. O 10 pertence? Não pertence. O 11 pertence? Pertence. Certo? Esse tipo de coisa que eu poderia perguntar com esse conjunto dado aí, esse cara aí. Tranquilo? Então vamos para frente. Apresenta os elementos de cada conjunto entre chaves e separados por vírgula e classifica-os em finitos ou infinitos. Além de tudo, gente, existem os conjuntos finitos, cuja quantidade de elementos é limitada. Eu tenho o primeiro e o último elemento. E tem o conjunto infinito. Eu só consigo descrever alguns elementos e represento eles com 3 pontinhos, porque eles são infinitos. Tranquilo? Então vamos lá. Os divisores positivos de 30. Professor, não sei nem o que é divisores ainda. Calma. Vou representar assim. Ó. Divisores de 30. Na aula de conjuntos numéricos, nós vamos falar sobre divisores. Então, se você não sabe, você vai revisar. Aqui eu estou fingindo que você sabe, tá bom? Não precisa se preocupar com isso agora. Quem são os divisores de 30? Na prática, divisores são os números que conseguem dividir esse número. Quais são os números que têm o poder Pokémon de dividir o 30? 1, dá para dividir 30 por 1? Dá. O 2, o 3, o 4 não dá, mas o 5 dá. O 6 dá. O 10 dá. O 15 dá. E o próprio 30. Ou seja, eu posso dividir 30 por qualquer um desses números, beleza? De modo que, se isso é verdade, a letra A é um conjunto o quê? Finito. Conjunto finito. Beleza? As letras que compõem a palavra conjunto. Vamos lá. C, O, N, J, U, N, T e O. Também é o quê? Finito. Agora, os múltiplos positivos de 4. Professor, múltiplos de 4 sem nem o que é. Múltiplos de 4 sem nem o que é. Agora foi. Múltiplos positivos de 4 eu não sei nem o que é. E agora? Calma. São os números que nascem da multiplicação por 4. Quem é o primeiro número natural, né? 0? 0 vezes 4. 0 vezes 1. Ou 4 vezes 1. 4 vezes 2. 4 vezes 3. 4 vezes 4. 4 vezes 5. Só que isso é infinito. Os múltiplos são infinitos. Então, esse conjunto ele é infinito. Certo, gente? Beleza, essa questãozinha, né? Então, essas questões também nos ajudam. Vocês vão ver que em muitos assuntos eu coloco questões que elas definem algum conceito que não foi dito na parte anterior da aula, certo? Para a gente ir usando as questões como formação de conteúdo também para a gente. Bacana? Vamos lá para frente? Olha só, utilize os símbolos pertence e não pertence para relacionar cada elemento aos conjuntos A e B. Eita, danado. E agora, professor? E agora? O 4. O que eu vou fazer, bicho? E agora? Você vai dizer se o 4 pertence a A ou não pertence, pertence a B ou não pertence. Então vamos lá.
Primeiro vamos destrinchar cada conjunto. Conjunto A. Vamos ler aqui. X tal que, ou seja, X obedece à situação. X é par, ou seja, só números pares. E divisor de 20. Então, todos os divisores de 20 que sejam o quê? Par. Antes de tudo, vamos escrever aqui no cantinho de azul os divisores de 20. Ou seja, os números que têm o poder Pokémon de dividir o 20. 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Só que no conjunto A, ele quer os pares. Então, 2 está fora, 5 está fora. Então, fica 2, 4, 10 e 20. Eita, foi mal. 10 e 20. Então, o 4 pertence, ó, o 4 pertence a A. O 6 não pertence a A. O 10 pertence a A. O 16 não pertence a A. O 25 não pertence a A. E o 50 não pertence a A. Beleza? Agora vamos atacar o B. O B diz o seguinte. Só ver aqui que os pobrezinhos. No final das contas, o Rodrigo entrou. Eu tô doidinho com o pobre do menino aqui. Faz tempo aqui já. Ah, graças a Deus. Sou menino de Deus. Porque meu amigo foi resenha, mas tudo bem. Agora o conjunto B. X está o quê? Raiz de X é um número inteiro. Tá, professor? Raiz de X é um número inteiro. Ó, primeiramente você tem que entender que aqui só tem números positivos. Isso é bom. Raiz de X é um número inteiro. Ou seja, a raiz quadrada de um número é sempre positivo, né? E só tem raiz de um número positivo. Ou seja, são os números que têm raiz quadrada exata. A gente chama esses caras de... Tem um nome para isso, é? Observação. Eu vou até fazer melhor. Não, assim tá bom. Os números quadrados perfeitos. Então, os números quadrados perfeitos são aqueles que possuem raiz quadrada exata. Só uma observação que na questão aqui cabe. Então, x é o que a raiz de x é um número inteiro, ou seja, os números que são quadrados perfeitos. Quem são eles? O 1, o 0, né? Posso botar o 0. O 0 tem raiz quadrada exata. Raiz de 0 é 0. Raiz de 1 é 1. 2 tem raiz? Não. Quem tem é o 4. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. Raiz de 36 é 6. Raiz de 49 é 7. Raiz de 64 é 8. Esse conjunto é infinito, mas aqui é suficiente para os dados que a questão deu. Então, ó, o 4 pertence a B? Pertence a B. O 6 pertence a B? Não pertence a B. O 10 pertence a B? Não pertence a B. O 16 pertence? Pertence. O 25 pertence? Pertence. E o 50 não pertence. É só isso que a questão queria. Só que não é tão simples discriminar, descrever os elementos desses conjuntos, certo? Eles não estão tão na cara. Eles estão disfarçados. Quando isso acontece, eu preciso ter extremo cuidado, muito cuidado para não errar besteira, tá bom? Muito cuidado mesmo. Tranquilo? Vamos lá. O conjunto D é formado pelos números quadrados perfeitos ímpares e menores que 150.
Ó, a gente vai usar a mesma definição. Quadrados perfeitos ímpares, né? Quantos elementos tem D? Legal. Vamos lá. D são os quadrados perfeitos ímpares menores que 150. Vamos lá. 1 é quadrado perfeito. 4 também, mas 4 não pode, porque ele não é ímpar. 9. 16 não pode, é 25. 36 não pode, 49. Ó, raiz de 1, raiz de 3, raiz de... raiz é 1, raiz é 3, raiz é 5, raiz é 7. Quem é que a raiz é 9? 81. Quem é que a raiz é 11? 121. Quem é que a raiz é 13? 169. Passou, tá fora. Para quê? E ele pergunta quantos elementos tem D. Então, D tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Quando você não quiser gastar caneta para escrever essa frase toda, você escreve assim, ó. N, parênteses, D, igual a 6. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o número ou a quantidade de elementos. No caso aqui de quem? De D. Então, quantidade, esse N parênteses e o nome do conjunto quer dizer quantidade de elementos. Beleza? Então, se eu quisesse aqui, ó, descrever a quantidade de elementos de A, era só botar o quê? N de A. Tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Se eu quiser escrever a quantidade de elementos de B, aí não dá, que é infinito. Certo? Não dá, que é infinito. Tá bom? Vou liberar aqui, tem alguém tentando entrar. Winnie, show. Beleza? Lembre quem foi entrando depois, ó, responder essa frequência aí, ó. Eita, desculpa, eu mandei o link da aula. Desculpa. Mandei o link da aula. A aula a gente já tá tendo, né? Peraí. Vou pegar o link aqui. Responder esse link aí, gente. Quem entrou depois, ó, isso aí é a frequência junto com a pesquisa. Esse tem o nome Formas, não sei das quantas, certo? Uma frequência junto com uma pesquisazinha para conhecer um pouco sobre vocês. Tá bom? Deixe-me voltar ao slide. Acho que tem alguém com o som ligado. Não sei se era para ter alguma dúvida. Mas, enfim. Então, eu tenho aqui, ó, o número de elementos do conjunto D. Só isso, professor? Só isso. Agora, olha assim, olha essa daqui, essa questãozinha que a gente precisa pensar um pouco. Considere o número inteiro 5x, 2y, em que x e y correspondem aos algarismos da centena e da dezena, respectivamente. Quantos elementos tem o conjunto A dos pares ordenados x e y que tornam o número dado divisível por 15? Esse professor é muito complexo. Calma. É porque a vida é assim. Faz umas simples e outras mais caceteiras, né? As questões simples e outras insanas. Primeiramente, eu tenho que... vocês vão perceber que eu gosto de falar muito, dar muita informação nas questões. Então, vamos entender o que são algarismos. Algarismos não são números. Algarismos são dígitos, são elementos, são símbolos, digamos assim. Aí eles juntos formam números, tá bom? Quem são os algarismos numéricos que nós temos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos, nós formamos qualquer número natural. Tá bom? Qualquer número natural. Tranquilo? Aí nós temos aqui, ó, 5, x é um algarismo, não é um número, 2 e y, que é outro algarismo. Ele quer que esse número seja divisível
divisível por 15. Quando é que um número é divisível por 15? A gente vai ver isso depois melhor, mas quando é que ele é divisível por 15? Quando ele for divisível por 5 e também for divisível por 3. Porque 3 vezes 5, 15. Beleza? Show. E quando é que ele é divisível por 5? Só quando um número é divisível por 5. Quando ele termina em 0 ou 5. E quando ele é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos também, estou fazendo igual a vocês, né? Também é divisível por 3. Ou seja, se eu somar todos os algarismos e tiver um número divisível por 3, esse número total também é divisível por 3. Ou seja, por exemplo, o número 18 divide 3? Divide. Por quê? Porque 1 mais 8 é 9 e 9 divide 3. Tá bom? 1 mais 8 é 9 e 9 divide 3. É por isso que ele divide. Bacana? O número 810 divide 3? Divide. Porque 8 mais 1, 9. Mais 0, 9. 9 divide 3. O número 144 divide 3? Divide. Porque 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 divide 3, divide. Beleza? É assim que eu sei que um número é divisível por 3. Então, gente, para ser divisível por 15, esse y ou é 0 ou é 5. Concordam comigo? Ou é 0 ou é 5. Então, nosso número vai ser 5, alguém, 20. É uma opção. Ou 5, alguém, 25. Essa é uma opção. Tá bom? Essa é uma opção. Se esse cara for 0, 0 mais 2, 2. 2 mais 5, 7. Para ele ficar divisível por 3, quanto tem que ser esse cara? Vamos lá. Se esse cara for 1, fica 5 mais 1, 6, mais 2, 8. Não dá. Se esse cara for 2, 5 mais 2, 7, mais 2, 9. Dá. Se esse cara for 3, 5 mais 3, 8, mais 2, 11. Não dá. Se esse cara for 4, 5 mais 4, 9, mais 2, 10. Não dá. Se esse cara for 5, 5 mais 5, 10, mais 2, 12. 12 divide 3, divide. Então, 5 dá. Se esse cara for 6, 5 mais 6, 11, mais 2, 13. Não dá. Se esse cara for 4, ou 5, já estou em 6. Se esse cara for 7, peraí, 6 eu fiz, foi. Se esse cara for 7, 5 mais 7, 5 mais 7, 12, mais 2, 14, não dá. Se esse cara for 8, 5 mais 8, 13, mais 2, 15, dá. Então, se for 8, dá certo, né? Se esse cara for 9, 5 mais 9, 14, mais 2, 16, não dá. Se esse cara for o 0, 5 mais... não dá. Então, esses três caras dá se o terminal for 0. Então, os parezinhos que respondem minha questão aqui é 2 e 0, 5 e 0, 8 e 0. Alguns alunos que já viram alguns conteúdos assim, só isso é plano cartesiano? Não, tem nada a ver. Ele só chamou de parzinho, par ordenado, porque quando eu tenho dois caras, eles são pares, tá bom? Só isso. Agora aqui terminou em 5. Vamos analisar os valores para x. 5 mais 5, 5 mais 2, 7. Mais 5,
5 mais 2, 7, mais 5, 12. Eu já tenho 12. 12 com 0 dá certo. 12 com 1 não dá. 12 com 2 não dá. 12 com 3 dá 15. Também dá certo. 12 com 4 não dá. 12 com 5 dá 17. 12 com 6 dá 18. Também não dá, né? É, dá 18. 12 com 7, 19. 12 com 8, 20. 12 com 9, 21. 21 dá por 3, né? Então, tenho essas opções. Então, os pares aqui são quem? 0 com 5, 3 com 5, 6 com 5 e 9 com 5. Então, todos esses pares, ó, vou organizar aqui, certo? Então, os pares possíveis são 2 e 0, 5 e 0, vou botar desordenado aqui, 8 e 0, 0 e 5, 3 e 5, 6 e 5, 9 e 5. Todas essas possibilidades fazem com que esse número 5x2y seja divisível por 5 ou por 15, tá bom? Então essa questãozinha, gente, é a questão de você fazer e refazer mais vezes, que é a questão que envolve um pouco mais de conteúdo, tá bom? Mas o que é mais importante aqui é entender. Se o número é divisível por 5, termina em 0 ou em 5. Se é divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3, tá bom? E ele quer que obedeça as duas coisas, porque ele quer que seja divisível por 15. Tranquilo? Então, questãozinha muito linda, muito interessante. Deixa eu me ligar aqui na... Eita, danado, já vai acabar. Parar a gravação aqui.